Eu tô gravando aqui, né? Porque ontem a gente esqueceu de fazer isso, né? Esquecemos. Bom, então, musinista. Vou falar sobre a minha experiência para situação biográfica para virar uma estrutura da gente pensar o que é essa história. Estava lá eu para me qualificar no doutorado. E lá esse doutorado na UFG, né, na FAV, é uma linha própria para artistas. Não é para historiador, não é para pedagogo, quer dizer, né, quem faz arte, né, ensino de arte, não é para crítico de arte e tal, é para quem tem uma obra. Bom, fui lá fazer e tal, porque eu faço várias coisas, né? Performance, vídeo, música, fanzine, tenho aqui, muita coisa, né? Escrevo e tal. Aí beleza, estou lá para qualificar o projeto e o primeiro capítulo. E aí eu faço sobre o primeiro capítulo é sobre meus audiovisuais, né? Meus vídeos. E aí na qualificação tem é chamada uma cineasta, uma grande cineasta do estado de Goiás, que é a Rosa Perato, e para fazer parte da banca e tal. Beleza, ela leu, eu apresentei, e aí ela falou assim, olha, como é que você se encaixa na historiografia do cinema experimental? Sei lá, nunca passei por isso, que minha formação é de filosofia, né? Aí, conversando e tal, aí ela falou o seguinte, olha, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma bibliografia, e aí você vai estudar essa bibliografia e vai se inserir, vai entender como é que sua obra insere. Falei, beleza, vamos nessa. Voltei para casa triste, porque eu ainda tinha que escrever sobre a música, sobre a arte gráfica, sobre minha literatura. Eu falei assim, caramba, eu vou ter que estudar a historiografia de todas essas artes para eu começar a fazer. Vou levar 50 anos. E aí eu fiquei triste por mais uns 2 meses. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou solucionar isso? Um belo dia, eu estava mexendo nas minhas coisas e tal. Aí eu pensei, caramba, eu tenho que construir a minha própria historiografia. Uma historiografia que não existe. Aí eu pensei, pô, o que eu faço que me gerou a querer me meter nessas artes? O fanzine. O fanzine, eu entro em contato com o fanzine no mesmo dia que eu entro em contato com a música punk. Lá na Queridos House. Queridos House. Eu com 16 anos, 15 anos na verdade, vou assistir um show na sala da Queridos House. E aí conheço um punk mais velho, o Piu Piu, que aí ele me mostra essas coisas todas, assim, fanzines e tal, e eu fiquei impressionado, porque eu desenhava e tal, beleza. Aí eu pensei, caramba, então isso que é o meu ponto. Aí então o meu doutorado vira. Porque eu começo a ver que o fanzine, ele não é só uma peça material, uma coisa informativa. Cara, o fanzine pra mim, principalmente o fanzine punk, ele foi uma maneira de exercitar o intelecto e organizar a sensibilidade. E de uma maneira dupla, né, dual, que é a questão do grafismo, né, dessa grafiação muito doida, e o texto. Né, que a gente faz fanzine punk copiando texto, rabiscando, com o que você tem na mão. Então eu pensei, caramba, eu vou fazer então a historiografia do fanzine e como as minhas obras saem dessa organização estrutural, né? O que eu chamei de estrutural aqui? Ao invés de ser forma e conteúdo, eu passo a tratar o fanzine como gesto e ethos. Aí eu penso, beleza, então na área do cinema, que eu faço audiovisual e tal, qual que seria o gesto e o ethos dentro do cinema? Cineasta. Aparece a palavra para mim, cineasta. Ao invés de ser cineasta, ou seja, aquele que passou a formação de cinema, eu sou um cineasta. Ou seja, eu passei por uma formação em fanzine punk, estruturo minha sensibilidade, meu intelecto,
E os meus vídeos se dão exatamente como a gente faz um fanzine. Beleza. Aí, corta, eu fiz tudo isso e tal. No doutorado aparece só essa palavra, cineasta. Aí eu pensei, cara, eu tenho que encontrar outros para as outras situações. Cortou. Aí veio a grandiosa oficina desses dois Master Musicians, né, Luca e Kino, do ano passado. Né, a Yane estava. E aí lá, logo no começo, né, todo mundo começou aquela coisa assim, como é que vocês caíram aqui? Quem são vocês? Sua história? Conte pra gente. E aí eu estava vendo, né, ouvindo todo mundo falar. E aí eu tá ali e tal, né, assim, pensando como é que eu ia contar essa história, como é que eu entro na improvisação. Vem essa palavra. O meu gesto na improvisação é musinista. Né? Tem o musicista e tem o musinista. E aí eu começo a partir daí trabalhar essa ideia. A partir daí trabalhar essa ideia de musinista. O que é o musinista, né? Como a experiência é o fanzine ele começa a ser estruturado com o que você tem na mão, né? Ou seja, se você tem uma caneta, você faz um fanzine, né? Se você tem só revistas, você recorta a revista, passa a língua, cola num papel, vai numa xerox, se você tem uma folha. Então não tem uma situação de você ter uma materialidade prévia, né? Uma estrutura. Você faz com o que tem. Você pode fazer uma folha, pegar aquelas folhas aqui, fazer umas brincadeiras, tirar xerox e tal. E aí, nesse sentido, a experiência de fazer fanzine, ela começa a ser expandida para outras experiências, né? Por exemplo, eu trouxe aqui essa caixinha de som. Bom, né, o fanzine vem da colagem, né? Vem da colagem, vem do remix, vem da meta-reciclagem, vem dessa situação da pirataria e tal. E aí eu começo a pensar que esse gesto musinista, ele também trata o som e o silêncio da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma disposição gráfica de um fanzine. E aí, nesse sentido, a minha experiência com o som, né, claro, veio de banda, né, tive bandas e tal, mas é muito insuficiente para mim isso, tanto que eu migrei do rock para música eletrônica, inclusive numa situação bem interessante, que eu tive um programa de rádio aqui, que eu mostrava as minhas pesquisas em eletrônica, música eletrônica. E aí um professor meu, já falecido, ele veio dar uma palestra aqui de física, porque uma galera estava pesquisando música quântica e tal, coisa que a frase, né, dá uma impulsionada, e num evento de música eletroacústica, aqui. Então ali, esse momento me abre essa coisa. E aí eu começo a ter essa ideia de que para fazer essa sonoridade começa desde a construção do instrumento. Já estava com essa ideia. Aí de repente eu assistindo por um acaso uma TV Cultura da Vida, aparece o Wilson Sukoski. E aí ele estava falando de um instrumento que ele fez lá e tal. E aí ele falou assim, olha, a gente precisa de um novo mundo, uma nova sensibilidade. E isso acompanha a música. E como a minha experiência vem lá do anarcopunk, né? Eu vou me transformando, eu chamo até anarcopunkista. Essa estrutura, ela começa a ser o quê? Estratégia de você criar situações que escape ao aprisionamento das estruturas de poder. Então, por exemplo, você faz um fanzine, você nunca vai ser um profissional em fanzine. O ethos de um fanzine é você distribuir, é você trocar, é você vender pelo custo, se for a questão, ou vender por um custo onde você paga o custo do primeiro e você faz um segundo para circular. O ethos do fanzine é basicamente a comunicação, a escuta, né? Então é uma hipersensibilização da escuta, porque você precisa do outro, né? Então nesse processo você é anti-individuação, né? Ou seja, a gente começa fazendo o fanzine como um faça você mesmo,
mas aí no longo do caminho você chega ao façamos nós mesmos, né? Então é uma estrutura inversa, você começa querendo expor o que você pensa, o que você sente e tal, para depois você passar por uma disposição de que essa expressão intelectual e de sensibilidade, ela só pode ser coletiva, porque não tem outro jeito. Eu discordo disso. E aí, nesse sentido, a improvisação, dentro dessa disposição de ethos e gestos musinista, né, ela vai se dando exatamente nessa construção de escapar das estruturas de poder, que começa desde a materialidade do instrumento musical, né, que você constrói o instrumento, e você começa a todo o processo de fazer a música, na questão do musinista, é essa disposição de escolha, o que você quer. Então, por exemplo, eu gosto de levar nós malandros do som, né, como diz o Matoso, a gente leva o eletrônico para fazer uma brincadeira, mas eu também gosto de levar um berimbau e assim por diante, porque o processo é tão de escuta que eu fico pensando assim, caramba, aqui cabe um ruído eletrônico, aqui cabe um berimbau, aqui cabe uma coisa, assim como eu estou pensando na construção de um fanzine, né? Então, o musinista, ele é essa pessoa que a formação dela é para a construção da sonoridade, do silêncio também, que entra em diálogo com a sonoridade, ela passa dessa construção do gesto e do ethos do universo do fanzine.